Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse nosso vídeo informativo. Minhas amigas e meus amigos, estamos aqui para mostrar para vocês um apresentador da Band, um cara bem conceituado. Vejam como ele cria uma fake news contra o Lula. Eu estou aqui, o Francisco está cuidando do material para a nossa live. E eu vou mostrar para o Francisco também como um cidadão desse, ele cria uma fake news, faz um vídeo curto, bota nas redes sociais e a extrema-direita começa a passar esse vídeo adiante com uma mentira sobre o Lula. Vamos fazer o seguinte, mete o dedo no like, já pode passar adiante que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar demais. O cidadão é esse aqui, ó, o Oi Negue, é o nome dele mesmo, não vai adiantar ele negar. Depois desse vídeo, ele vai ter que pedir desculpa para o Lula. Paulo, explica o que é que aconteceu. Ele vai fazer uma crítica ao Lula sobre algo que ele realmente não procurou saber a verdade da forma correta. A gente vai trazer o próprio Lula para desmentir essa fake news dele e no finalzinho a gente vai trazer um vídeo de uma notícia sobre o governo Lula com ele apresentando que ele fica com cara de abóbora quando a repórter traz a notícia sobre o governo Lula, tá certo? Então, mais uma vez, mete o dedo no like, que você sabe que é super importante para o canal. Olha o que é que ele diz. Vamos lá. O presidente, ele fala como se o sistema político fosse algo que ele estivesse conhecendo agora. Como se ele fosse o Nicolás Ferreira, a Tabata Amaral, gente que está chegando agora na política e que de repente fala, meu Deus, olha só o que é a política. Ele fala como o arquiteto que fez o prédio e critica o prédio que ele ajudou a construir. As várias críticas que ele faz ao sistema político, ao PT, as opções, o que está acontecendo nesse momento, ele fala com um estranhamento de quem está fazendo uma observação. Quem chegou a um país estranho e vai contando aquilo que viu, aquilo que está testemunhando, o que é muito curioso. O PT, ele diz lá no manifesto que ele nasce da vontade de independência política dos trabalhadores, cansados do serviço de ser massa de manobra dos políticos e os partidos comprometidos com a manutenção da atual ordem econômica, social e política. Então, ele fala isso, quer dizer, o manifesto fala isso, e o PT faz alianças pragmáticas com o Centrão. O PT, ele defende a política como uma atividade própria das massas, mas pratica um partido dependente do Estado. O PT, ele fala como se fosse transformar o Estado, não só não transformou o Estado, como foi absorvido pelo Estado e passou a se alimentar do Estado. Mas o presidente Lula fala de tudo isso um estranhamento. Vocês se lembram? Bem, meus amigos, vocês acabaram de ouvir o cara aí. Ele faz uma crítica ao Lula por essa fala que eu vou trazer para vocês. Só que nessa fala o Lula não estava falando de coligações, de como o PT tem se juntado a outros partidos para governar, porque senão não governa e nem ganha a eleição, né? Dependendo da situação. O Lula, ó senhor, não negue, que eu até considero o senhor um jornalista sério, então depois pede desculpa pro Lula. Ele estava falando do orçamento secreto, senhor jornalista, que aconteceu após o Temer, do jeito que é hoje, senhor jornalista. Ele criticou o próprio PT pela questão de ter apoiado as emendas secretas, senhor jornalista. Se o senhor tivesse escutado direito o que o Lula falou, não teria feito esse vídeo curto com tanta maldade, né, para que a extrema-direita fique usando isso contra Luiz Inácio Lula da Silva. Olha o que o Lula falou, vamos lá. Que o nosso partido dizia no manifesto: nós nascemos para dar vez e voz àqueles que não tinham nem vez e nem voz. Vocês se lembram disso? É preciso saber se a gente está fazendo isso. Nós temos que toda noite ao deitar colocar a cabeça no travesseiro e saber se o nosso dia é condizente com aquilo que era a aspiração da razão pela qual nós criamos esse partido. Eu queria
que a gente não esquecesse nunca disso, porque a política está muito mercantilizada. Muito mercantilizada. Muito. E eu conheço muitos discursos revolucionários de 20 anos atrás, que hoje o discurso está muito low profile, está muito maneiro. Está muito maneiro. Tá muito light, né, Lula? É que a gente não tem força e não tem número. Mas a verdade é que o orçamento secreto, sabe, foi um sequestro do orçamento do executivo para que os deputados e senadores tivessem liberdade de utilizar a mesma quantidade de dinheiro que sobra para o governo federal. Esse ano é quase 60 bilhões de dólares. Se vocês acham que isso é normal, tudo bem. Para mim não é normal. Para mim não é normal. E o que eu acho grave é que o PT votou favorável. E ninguém reclama. Ninguém reclama disso. É uma coisa chata. Eu sei que tem como ele fica chateado eu estar falando isso aqui. Mas se vocês acham que eu sou pai e eu não posso falar, aonde é que eu vou falar? Se eu não posso falar aqui. Eu tenho que falar para vocês. Vocês, eu queria dizer para vocês, vocês têm a obrigação moral, a obrigação ética, de não deixar esse partido ser um partido que vai para a vala comum da política desse país. Pois é, meus amigos, como vocês acabaram de ouvir aí, o Lula acabou de esclarecer tudo. Não é uma questão de coligação para governar, porque senão a gente não teria ganho a eleição. A questão é o orçamento secreto. O Lula não está falando aí, como o OINEG disse, da questão de coligação, da questão de ter que governar junto com outros partidos. O Lula está falando do maior escândalo que esse país já viu na sua história. O orçamento secreto implementado por Bolsonaro e Temer. O Temer e Bolsonaro. Agora, para finalizar, olha esse trechinho aqui. A gente não podia deixar de dar uma lapada no OINEG, no jornalismo da Band, uma notícia sobre exatamente o governo Lula deixou ele com cara de abóbora. Não é notícia repetida, viu? A Bolsa de Valores bateu um novo recorde, o dólar caiu novamente. Assunto para Juliana Rosa, que já está aqui. Boa noite, Ju. E essas notícias são boas não só para quem tem grandes investimentos, né? Exatamente. Adriana, boa noite para você, pro OINEG, boa noite para você. Você não precisa investir na Bolsa de Valores nem comprar dólares para ser beneficiado por esse movimento. A Bolsa, por exemplo, é uma forma barata das empresas se financiarem. Hoje a Bolsa bateu o 11º recorde histórico seguido de 2026. Uma alta de mais de 2%, fechando em 189 mil pontos, que é uma forma de medir a valorização das ações. No ano, a Bolsa acumula uma alta de quase 18%. O dólar fechou em R$ 5,18, renovou o menor nível em quase 2 anos. A explicação principal é a seguinte: o Brasil está recebendo muitos investimentos estrangeiros, grande parte saindo dos Estados Unidos para reduzir riscos diante da imprevisibilidade do governo Trump. Hoje também pesaram pesquisa eleitoral e o presidente do Banco Central aqui do Brasil reforçando que os juros vão começar, de fato, a cair em março. O dólar tem feito a diferença no nosso bolso. Preços de alimentos, por exemplo, consumidos dentro de casa, subiram 1,4% no ano passado, bem menos do que mais de 8% do ano anterior. Claro que a boa safra agrícola, condições climáticas favoráveis ajudaram. Mas olha, o dólar é ingrediente fundamental e pode fazer a diferença na economia em 2026. É sensacional a cara dele tendo que engolir essa boa notícia sobre o governo Lula. Meus amigos, é isso. Esse vídeo é só pra gente mostrar como é fácil pros caras criar uma fake news. Ele critica Luiz Inácio Lula da Silva por algo que o Lula não falou. Gostou dessa informação? Mete o dedo no like, deixa seu comentário e passa adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante as nossas lives. Valeu, gente. Tchau.